Nas prequelas de Star Wars, vemos o romance entre o Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker e a Rainha de Naboo Padmé Amidala, e como excessivamente apegado Anakin sofre de um medo extremo de perder Padmé. Seu apego e medo são tão fortes que ele está disposto a trair a Ordem Jedi e recorrer ao lado negro se isso o impedir de se separar da pessoa por quem está profundamente apaixonado. Infelizmente, alerta de Soiler, seu maior medo se torna realidade, levando a intenso sofrimento emocional. Embora extremo, o medo da perda de Anakin é um medo que muitas pessoas compartilham. E, muitas vezes, não medimos esforços para manter as pessoas que amamos presentes em nossas vidas. No entanto, os estoicos desencorajam apegos fortes a coisas que não estão sob nosso controle, incluindo outras pessoas. Por exemplo, de acordo com Epicteto, alguém que deseja que seus filhos, esposa e amigos vivam para sempre é o estúpido, pois tentamos controlar coisas que não podemos e esperamos que o impossível aconteça. Ainda assim, as pessoas enfrentam dificuldades significativas depois de perderem os seus entes queridos, o que parece ser um fenômeno natural. Além disso, a mera perspectiva de perder alguém próximo provoca ansiedade em muitos. Mas os estoicos observaram que o medo da perda e a angústia torturante do luto são consequências do pensamento irracional. Este vídeo explora a filosofia estoica no contexto do apego, da perda de entes queridos e de como lidar com a separação daqueles de quem gostamos. O forte apego emocional a outras pessoas parece ser uma parte celebrada e normalizada da vida. Este último é provavelmente o caso porque, de muitas maneiras, a nossa biologia nos preparou para nos relacionarmos com outros seres humanos. Mas a magnitude dos nossos apegos varia, desde o carinho e a atração até a obsessão doentia por alguém. Quando estamos apegados a alguém, desejamos que essa pessoa esteja presente. E quando essa pessoa está presente, não queremos que ela nos deixe. Emocionalmente, tal atitude leva a problemas. Quanto mais forte for a atitude, mais problemática ela se tornará. O apego a algo que não está sob nosso controle, seja um objeto ou uma pessoa, nos leva a colocar nossa felicidade nas mãos do destino. Afinal, o destino decide se aquilo a que estamos apegados fica ao nosso lado ou nos abandona. E assim, Fortuna, a deusa do acaso e da sorte, pode brincar conosco, fazendo-nos sentir felizes em um momento e tristes em outro. E muitas vezes nos esforçamos para evitar nos separar das pessoas e coisas às quais estamos apegados, o que a história de Anakin Skywalker nos mostra quando ele trai a Ordem Jedi e se volta para o lado negro apenas para manter Padmé em sua vida. Do ponto de vista estoico, Anakin não é livre. Seus desejos o escravizam. Ele é um brinquedo do destino. Se ele fosse livre, suas ações não seriam ditadas por circunstâncias externas, apegos e desejos, e emoções incapacitantes, como medo, ódio e ciúme. Em vez disso, ele agiria com base na razão, livre de emoções perturbadoras em relação às coisas externas. Em sua essência, tentar manter as pessoas às quais estamos apegados em nossas vidas é uma busca egoísta. Quando desejamos que as pessoas estejam conosco, geralmente não desejamos isso para elas, nem a melhoria do bem comum, mas sim a realização do nosso próprio desejo egoísta, que é o não querer nos separar daquilo de que gostamos. Dedicados aos nossos interesses, tendemos a tomar decisões que não são inteligentes ou sábias. Queremos apenas realizar nossos desejos. E, como Epicteto nos disse, em tudo o que parece atrapalhar nossos interesses, nós odiamos, acusamos e amaldiçoamos, o que fica claro nos caminhos de Anakin, que causa morte e destruição apenas para satisfazer suas necessidades egoístas. Cito, pois sua natureza é amar nada tanto quanto seu próprio interesse, e isto é pai e irmão e parentes e pátria e Deus. Quando, por exemplo, pensamos que os deuses se interpõem no caminho para que alcancemos isso, nós até os insultamos, lançamos as suas estátuas ao chão e queimamos os seus templos, como Alexandre ordenou que os templos de Asclépio fossem queimados quando o seu amado morreu. Fim da citação. Poderíamos dizer que o amor romântico amplamente celebrado e outros fortes apegos a coisas que não estão sob nosso controle são receitas potenciais para o desastre. Quanta violência e assassinato a humanidade lançou sobre si mesma por causa desses apegos.
Quando um amigo morre, seu cônjuge o abandona por um amante ou um filho deseja nunca mais vê-lo, você provavelmente sente que algo que é seu foi tirado de você. A separação das pessoas de quem você cuida provavelmente vem acompanhada da noção de perda e você perdeu alguém. Mas do ponto de vista estoico, esta não é a maneira correta de encarar tais eventos. Você não perde pessoas, você os devolve, pois eles nunca foram seus. Nunca diga nada, eu perdi, ou mais, eu devolvi. Seu filho está morto? Ele é devolvido. Sua esposa está morta? Ela está devolvida. Disse Epicteto. O quarto livro dos Discursos de Epicteto explica minuciosamente por que fatores externos como nossos filhos, familiares ou cônjuges não estão sob nosso controle e, portanto, não são realmente nossos. A maior parte do que chamamos de bens não são verdadeiramente nossos bens, pois podemos perdê-los num piscar de olhos. Quando se trata das pessoas às quais estamos apegados, a maioria de nós provavelmente se encontra em uma área cinzenta. Na época de Epicteto, a escravidão era normal. As pessoas costumavam possuir outras pessoas como posses. Epicteto costumava ser um escravo antes de começar a ensinar filosofia em Roma e, mais tarde, em Nicópolis. Mas hoje a escravatura já não é comum e geralmente não vemos as pessoas que nos rodeiam, sejam funcionários, familiares ou amigos, como nossos bens. No entanto, muitas vezes ainda tendemos a sentir um certo direito à presença dessas pessoas. Achamos que nossos amigos e familiares nos devem tempo e atenção, que nossos funcionários chegam pontualmente ao trabalho e que nossos cônjuges não fazem coisas que nos deixem infelizes. Além disso, muitas vezes nos sentimos ligados às pessoas de quem cuidamos, como se elas fizessem parte de nós e pertencessem às nossas vidas. Mas por mais que pensemos que algo ou alguém é nosso, provavelmente não é o caso. As coisas externas nunca são nossas porque se fossem, fariam sempre o que desejamos, eles nunca nos abandonariam e ninguém seria capaz de tirá-los. Assim, do ponto de vista estoico, a propriedade de coisas externas é apenas uma aparência e está em desacordo com a realidade. Cito, quando você quer que seu corpo seja inteiro, o assunto está sob seu controle ou não? Não é. E quando você quer que fique bem? Nem isso também. E viver ou morrer? Nem isso também. Portanto, seu corpo não é sua propriedade, ele está sujeito a todos que são mais fortes do que você. Garantido. E a sua fazenda, está sob seu controle para tê-la quando quiser e pelo tempo que quiser, e na condição que você deseja? Não. E seus miseráveis escravos? Não. E suas roupas? Não. E sua casa miserável? Não. E seus cavalos? Nenhuma dessas coisas. E se você deseja que seus filhos vivam, ou sua esposa, ou seu irmão, ou seus amigos, o assunto está sob seu controle? Não, nem isso também. Fim da citação. Além disso, Epicteto argumentou que todas estas coisas externas estão sujeitas à revolução do universo, algo fora do controle de qualquer ser humano, a menos que esta pessoa possua o poder de um Deus onipotente. Quando Padmé disse a Anakin que ele não é todo-poderoso, ele respondeu, bem, eu deveria ser, ao perceber que a única maneira de manter Padmé seguro é através do poder supremo e abrangente. Não é surpresa que muitas vezes falemos do amor romântico como o apaixonado, pois, como nada mais no mundo, a paixão por outra pessoa envolve as paixões, levando a experiências emocionais voláteis. Mais uma vez, a sociedade atual parece ver o envolvimento em romances apaixonados como algo positivo, ou muitos até consideram o estar apaixonado como um dos estados mais elevados possíveis ao alcance do indivíduo. Não é de surpreender que os antigos estoicos considerassem as paixões problemáticas. Conforme explorado em um vídeo anterior chamado How Not to Be Pathetic, eles distinguiram 4 paixões: prazer, apetite, angústia e medo. Estar apegado a alguém, quanto mais profundamente apaixonado, acompanha uma sinfonia das 4 paixões. Quando um amigo querido está conosco, sentimos o prazer.
Quando ele não está presente, sentimos apetite pela sua presença. A mulher por quem um homem está apaixonado, ele teme perder. E quando ela o abandona ou morre, ele provavelmente sente uma dor terrível. Mas, segundo os estoicos, os pensamentos que precedem as paixões são julgamentos irracionais da situação. Por exemplo, não há nada inerentemente bom em alguém estar na sua presença do ponto de vista estoico. Também não há nada de intrinsecamente errado em uma pessoa deixar você ou morrer. A perda e a morte fazem parte da vida, ou na melhor das hipóteses, neutro. Mas se julgarmos irracionalmente as coisas como boas e as outras como mais, evocaremos as paixões, pois o nosso pensamento é desobediente à razão. E assim, os estoicos procuram desenraizar as paixões usando a razão. Epicteto dá o seguinte conselho, e isto é o que você deve praticar de manhã à noite. Comece pelas coisas mais insignificantes, pelas mais expostas a danos, como uma panela ou uma xícara, e depois avance para uma túnica, um cachorro insignificante, um mero cavalo, um pedaço de terra, ou daí para você mesmo, seu corpo e seus membros, seus filhos, esposa, irmãos. Olhe para todos os lados e jogue fora de você essas coisas. Purifique seus julgamentos, por medo de que algo que não é seu possa ser preso a eles, ou crescer junto com eles, e possa lhe causar dor quando for rompido. Fim da citação. Quando Anakin e Padmé discutiram seu romance impossível e seus sentimentos um pelo outro, Padmé quis seguir a voz da razão. Por causa da lealdade de Anakin à Ordem Jedi e de sua posição como senadora, um relacionamento romântico estava fora de questão, independentemente de como eles se sentiam. Mas Anakin afirmou, e passo a citar, você está me pedindo para ser racional. Isso é algo que sei que não posso fazer. Acredite em mim, eu gostaria de poder simplesmente afastar meus sentimentos, mas não posso. Fim da citação. Mas ele poderia? De acordo com o estoicismo, com a mentalidade, disciplina e prática corretas, é muito bem possível abandonar fortes apegos a outras pessoas e ser capaz de suportar quando alguém próximo a nós sai de nossas vidas. Um praticante do estoicismo deveria ficar sem emoções diante da perda? Manter a equanimidade após a morte de alguém próximo a nós é um desafio para a maioria das pessoas. Libertar-se das paixões está no cerne do estoicismo, mas é muito difícil de conseguir e requer tempo e muita prática. Com toda a probabilidade, mesmo os antigos sábios estoicos como Epicteto, Crisipo e Sêneca não eram perfeitos nisso, mas pelo menos tentaram. Além disso, os estoicos reconhecem o que chamam de protoemoções, que são sentimentos que surgem automaticamente e não temos controle sobre eles. Uma protoemoção pode ser um susto inicial ao se deparar com um perigo ou os olhos lacrimejarem ao ouvir sobre uma tragédia. O estoicismo não trata de reprimir essas reações corporais involuntárias, mas de nos libertarmos das paixões que surgem depois se pensarmos irracionalmente. Uma das cartas de Sêneca nos mostra uma abordagem interessante sobre como lidar com a dor da perda. Em 41 DC, a nova imperatriz Messalina acusou Sêneca de adultério, um caso do qual alguns historiadores duvidaram. Inicialmente, o Senado condenou Sêneca à morte, mas o imperador Cláudio comutou isso para o exílio. E assim, Sêneca partiu para a ilha da Córcega, onde passou os 8 anos seguintes. Durante o exílio, ele enviou uma carta à sua mãe, Élvia, na qual lhe oferecia consolo enquanto ela sofria o destino do filho. Sêneca disse-lhe para não inventar desculpas para chorar sem limites. Ele também mencionou que os seus antepassados reservavam 10 meses de luto para as mulheres que tinham perdido os seus maridos e assim regulavam o seu luto, limitando-o. Cito, eles não os proibiram de chorar, mas estabeleceram limites para a sua dor, pois embora seja uma fraqueza tola dar lugar a uma dor sem fim quando você perde alguém que lhe é querido, ainda assim isso mostra uma dureza de coração anormal. Não expressar nenhuma dor, o melhor meio-termo entre o afeto e o bom senso é sentir arrependimento e restringi-lo. Fim da citação. E assim, parece que Sêneca aconselhou um meio-termo, sofrer moderadamente com limitação. Tal visão sobre o luto é diferente do ideal descrito por Epicteto, que é um indivíduo desapaixonado que não se perturba com a perda de entes queridos.
Mas a grande maioria das pessoas, incluindo a mãe de Sêneca, não são sábios estoicos e sofrerão tristeza. Para eles, Sêneca oferece uma forma realista de lidar com a perda ou não a extinção completa das paixões, mas a moderação. Mesmo assim, ele incentivou a mãe a assumir a responsabilidade por seu bem-estar emocional, estudando filosofia e dedicando-se a ela. Isso vai curar suas feridas e tirar toda a sua tristeza, escreveu ele. Obrigado por assistir.